Muito bom dia, pessoal. Muito bom dia. Vão chegando aí. Agora eu tô com o meu cronômetro aqui, tô bem atento ao tempo da live. Vão chegando. Um abração, pessoal. Hoje nós vamos ter de novo aqui o meu amigo pastor Maicon Brito, da Escritura, e a gente vai falar um tema muito bacana. Vou até colocar o nome aqui, ó. Calma aí, deixa eu anotar aqui. Eu sou tosco, né, cara? Pera aí. Tô anotando aqui o nome da live. Agora tá aí. Então vamos receber aí, deixa eu achar aqui. Vamos receber o pastor. E aí, tio louco? Bom dia, bom dia. Bom dia, Como flor é que do tá? dia. Tão bem? Tudo certo? Tudo. Deixa eu só arrumar aqui Deixa eu pedestal, ajeitar aqui também. esse pedestal do Satanás aqui. E aí? Então, cara, como é que. Aconteceu alguma coisa interessante ontem na tua vida, essa tua vidinha aí? Jovenzinho Cara, aí. jovenzinho, tirando que o diabo se lançou no meu nariz hoje, meu, eu acordei com a rinite desgraçada. O Satanás. Aham. Imagina o diabo assim tramando no inferno, chamando os O demônios inimigo de assim. nossas almas Vamos destruir. ao prejudicar o nariz do cara. É. Ô meu, e aí, meu? Tá quantos graus aí? 5, Aqui tá 8. Aí é um 8. pouco. Aqui é mais frio. Aqui Aqui é mais aí é frio. mais frio, né? Mais alto, né? É. Aqui é o pé, aqui é o início para subida para serra, né? Então, É, aqui geralmente um pouquinho mais. aqui tá Mas 8. aqui, ó, É isso manga aí, curta. cara. Esse não, com certeza. Tu é um cara ribonocleico. Tô com a persiana aberta ainda ali. Aham. Pegando o ventinho. Pegando Ai, ventinho, aragem e, da manhã. e eu de muletão aqui. Ô meu, olha só.
Não, e eu que estava indo ontem, a Thalita e eu, nós estávamos indo ontem numa consulta em Canoas, e o carro, como o carro pegou muita água um dia antes, eu te falei, Aham. Sim. cara, ele deu um estouro, assim, e começou, o carro virou um Fusca. Foi... E eu pensei, cara, olha, não teria problema nenhum se ele fosse um Fusca, Se entendeu? for. Se fosse um Fusca, eu tava tudo em casa, né? Mas daí, eu tava saindo de Porto Alegre, eu tive que voltar daí. Aí já larguei o carro no Capaz, mecânico cara. lá. Larguei o E o carro no que que ele mecânico. acha que é? Ele te falou? Ele acha que é coisa pequena, ele acha que deve ser cabo, deve Ah. ser ah, somado com a surdina Vai. estourada. Só isso já é uma bênção, já é. Não, se for, eu tô feliz, né, cara? Eu tô feliz. Eu tô feliz, Aham. mas bom, né, é isso. Então, cara, vamos lá. A gente conversou ontem, ô Michael, e sobre o John Piper, né? A livraria Isso. Escritura aí, vocês têm sempre o autor do mês, né? E Isso, aham. e o autor desse mês é o Reverendo John, Esse né? mesmo é o Piper. São Piper. Isso aí, São Piper. Então, a gente conversou um pouquinho aqui, dá para nós ir revezando o que a gente falou, entendeu? Eu vou Aham. perguntando, tu vai respondendo. Assim, pessoal, quem tá vendo a live, o Michael e eu, ele separou 5 razões porque os homens devem ler o John Piper, e eu separei 5, tá bom? Então dá para nós ir fazendo um ping-pong, tá? Então, Toma lá da cá. vamos lá. Eu vou te perguntar aqui, Michael. ah, qual a primeira razão para ti porque os homens devem ler o John Piper, na tua opinião? Cara, a primeira razão pro Piper e serve como critério para qualquer um outro, né? É o cara ter amor por Jesus. Ele é apaixonado por Jesus, entendeu? Então, isso fica evidente, né? Nas pregações dele, na- nos livros dele. Como é que tu. Deixa eu te perguntar, como é que tu conheceu o Piper? Qual foi o primeiro contato que tu teve? Tu lembra? Foi ali na onda do novo calvinismo ali, O né? novo calvinismo? Aham. Deixa eu ver. Eu acho que foi aquela pregação dele na rua pros jovens ali, tá ligado? Você sabe qual foi o primeiro contato que eu tive, cara? Foi naquela pregação de, perdão, numa oração dele, que ele tá orando e pedindo para Deus a mentalidade de Cristo, a Eu mente acho de que foi Cristo. essa. Aham, foi essa aí. Que ele tá orando, é um evento O cara, gigantesco, e ele tá, uhum, e ele tá orando. gigante, Tá, aham, orando. foi a minha também, foi a minha também, foi a Foi o minha também. primeiro contato que eu tive com ele. Aham. Cara, e aquilo ali, quando ele pede para Deus a mentalidade de Cristo, velho, ali o cara já me conquistou, entendeu? Aham, Ali eu aham. vi o quanto eu precisava crescer ainda, quanto eu ainda tinha um caminho pela frente. Ô, meu, e uma coisa louca que é assim, ó, o Piper, meu, eu não me lembro qual livro que eu li dele, e ele fala, eu acho que é no Graça Futura, e ele fala o Uhum. seguinte, assim, ó, a minha mente, ela como é que ele diz, cara? Ele diz assim, eu me tornei mais cristológico quando eu falei com um missionário, um missionário do Islã, que era missionário no Islã, né? E ele diz Uhum. assim, se você falar Deus aqui, Deus, todos têm seu Deus. Uhum. Daí ele diz que assim, eu me tornei mais cristológico. Eu passei a citar mais Jesus, né? Então, ou seja, para Jesus, é em É Jesus. Jesus. Aí Uhum. te distingue, né, cara? Aí vai te distinguir mesmo, né? Isso é exato, né? Daí tu mostra quem é o teu Deus de fato, né? Isso mesmo. Uma coisa, tem um livro dele de graça pela editora Fiel, que é o Paixão por Jesus. Não, Uhum. uma paixão consumidora por Jesus. Cara, muito, muito, muito bom. Indico a todos aqui, o pessoal, a se debruçar e ler esse livro. Tá? Não, cara, a, a cristologia dele eu acho muito boa. O É próprio livro muito, muito, Graça muito. Futura, ele vai ressaltar muito isso. Ele vai dizer que salvação, deixa eu ver se eu me lembro o conceito, é tudo. A minha cadela tá gritando enlouquecida, Ela tá cara. bem louca, né? Não, tá bem louca. Eu fui lá na rua, lá agora, lá. Mas ela tá enlouquecida, tá enlouquecida. Falei? E ele diz o seguinte no Graça Futura. Ele diz que é como se fosse tudo aquilo que Deus é para nós em Jesus. Né? Uhum. É nos alegrarmos nisso. Salvação é isso. Deixa eu ver se eu me lembro. É isso. Salvação é nos alegrarmos
impor tudo que Deus é para nós em Jesus. Ele diz que Nossa. salvação não é tudo que Deus é para nós em Jesus, né? Mas é nos alegrarmos nisso, é estarmos contentes nisso, né? Então, Exato. cara, eu acho fenomenal, cara. Esse conceito do Piper de se alegrar em Deus, de ter prazer em Deus é demais, né? Demais. É uma coisa fantástica, cara. Isso é apaixonante. Demais mesmo, demais. E uma questão também, cara, que eu vejo aqui, esse conceito não é só dele, né? Ele foi herdado aí também No Graça Futura mesmo. do No Graça Futura ele Edwards. menciona isso. O último capítulo é só sobre o Edwards, né? Uhum. Do Edwards e do C.S. Lewis, né? É. Muito bom. Então, cara, é isso. Tá, vamos próximo. Vamos. Tá. O que que tu diria que é a segunda razão para ler o Piper? Eu acho porque o calvinismo dele é piedoso, né? E aqui eu já quero indicar esse livro. Então, é óbvio que vai aparecer virado aí pro pessoal, mas dá para 5 entender, pontos. né? John Piper, 5 pontos. Ele é um livro pequeno, da editora É um Fiel. livro facilzinho, né? Ele Bem é facilzinho. fácil, né? Primeiro, eu já quero dizer que o pessoal da editora Fiel, cara, que a formatação da Fiel, para mim, é a melhor do mercado, tá? Então, cara... Por quê, Jack? Por quê? Cara, eu sou apaixonado por livro assim, ó. Primeiro, por livro... Tem espaço para anotar, para riscar? Tem um espação. Ele quer ver, cara, eu tô lendo aqui os Somos Todos Teólogos do Sproul. Dos Pro. E, cara, olha só isso aqui. Olha, Nossa. ele é um livro, ele não é um livro pequeno, mas as páginas não tá preenchida de letra que fica até desanimado de ler. Tu olha aquilo, não é bonito, não é belo. Eu noto que o pessoal da Fiel, eles se preocupam. No interior do livro é bonito, é bem diagramado, na minha opinião. Pouco que eu entendo, tá? Então eu acho, cara, olha só. Mas tem razão. Uma coisa dos livros do John Piper também é que ele vai ter muito subtítulo e isso facilita a leitura, né, cara? É muito bom. Nossa. Muito bom, tá? Então, assim, esse livro do Piper, por que eu indico ele para todo mundo que está entrando na questão do calvinismo? Eu indico ler ele, porque aqui o Piper não fica usando o calvinismo como uma questão, nem eu estou falando de discussão, porque para mim é normal ter discussão entre calvinistas e arminianos, tá bom? Às vezes a gente está querendo uma pretensa paz. Harmonia. Uma harmonia que não vai existir. Enquanto entenderem que são irmãos em Cristo, tranquilo, tá? É normal em alguns momentos os ânimos ficarem exaltados. É normal. É complicado quando eu sempre assim, tá? Então eu não tenho muito... Que nem assim, porque não pode discutir com um católico. Cara, putz grila, velho. Daí uma galera chega aqui assim e diz assim, não, são os extremos, né? Tipo, morte aos católicos, entendeu? Esse pra mim é o extremo. O outro extremo é o cara que não posso nem discutir com o cara, por favor, entende? Não pode falar nada. A gente tá um período muito sensível, meu. Você quis dizer isso, sabe? Então, assim, eu acho bom a discussão, né? Acho interessante, acho bom, não vejo problema nisso, tá? Então, dentro da normalidade, né? Assim, mas eu acho esse livro aqui, o Piper não fica querendo fazer isso, entendeu? Que eu não vejo problema, tem o seu momento. Mas para mim não é o momento para uma pessoa que está conhecendo uma doutrina nova. Aqui ele apresenta o calvinismo, ou os 5 pontos, de uma forma piedosa, de uma forma... Ele mostra como isso está no cerne da piedade dele. Está no cerne da comunhão com Deus que ele tem. Então, eu acho muito bom. Outra coisa, o John Piper, ele é o que nós podemos chamar de um novo calvinista, tá? A gente pode fazer o Piper mesmo escreveu e deu uma palestra sobre o novo calvinismo e tem ali, ele botou as 12 razões, as 12 características de um novo calvinista, muito bom. Mas agora não é o momento, mas eu só diria isso. Se você quer estar conhecendo o calvinismo, né, existem várias coisas que você pode consumir, mas eu diria que você comece por aqui, cara.
tá? Cara, se eu não me engano, faz muito tempo que eu peguei esse livro na mão e li. Mas se eu não me engano, os capítulos ele coloca como o processo da conversão mesmo, não é? Exato. Se eu não me engano, é nesse sentido que ele coloca esse livro aí. Exato. É muito bom. Ele bota os capítulos conforme tu vai tendo a tua experiência na conversão, né? Isso, Então, isso. então deixa eu ver se eu acho aqui o sumário aqui. Então, primeiro, é, ele bota assim, ó, Ele começa a depravação. total, depois Uhum. graça irresistível, expiação limitada, eleição incondicional e a perseverança Aí dos ele, santos. ele já mudou, né? Botou lá É, pro fim. exato, exato. Então, assim, eu dei eu tinha um meu todo marcado, todo riscado, e eu dei para uma moça, uma menina, ela teve aqui em casa, aqui, ela, o pai dela, e eu dei para ela, cara, esse livro. Eu me lembro que ela Uhum. mandou para mim uma mensagem assim, tô chorando lendo esse livro. Nossa, Então cara, aí sério. tu vê assim, sabe, tipo, não é um, Ah, que demais. é diferente, né, cara? Então O cara não tá pela treta, né? exatamente, Que exatamente. lindo isso. Que tem o seu momento, tem, mas não é, eu acho que a maioria dos nossos jovens, dos homens hoje, eles vai ter o teu momento de tu discutir, não tem problema isso, Claro, né? Só que mas esse não é o foco, né? O cara é, acontece, mas o cara não tá buscando isso aí. É. Aqui, ó, o Lucas Herter colocou. Não na forma que a conversão acontece, mas na forma como percebemos os seus passos. Perfeito. É isso Bom, que ele bom. fala no livro mesmo. É exatamente isso. Então, ô Mike, vamos lá. Próxima razão porque tu acha que os homens deveriam ler o Piper. Cara, porque ele é muito realista, ele fala de coisas reais, entendeu? Ele não, ele não fica naquela questão teórica, sabe? Muito distante. Ele fala de coisas reais e não poupa esforço para dizer que é real, sabe? Céu, inferno, ele ele não se Sim, fala disso para evitar alguma coisa. Eu é. acho que essa razão é, Uma, é uma delas. uma coisa assim, as coisas que ele vai meditando, que ele coloca os questionamentos dele nos livros, né, nas pregações do Piper, eu acho que elas Uhum. são bem assim, elas incomodam bastante, cara. Elas são bem perturbadoras, eu diria, entendeu? Sim, sim. Às vezes são coisas que tá todo mundo vendo e ninguém fala, entendeu? Ninguém fala. Exato. E eu acho É que, isso, exatamente. e eu tenho a impressão assim, também, eu vejo que ele tá vendo, cara, tá todo mundo vendo, sabe? A forma como nós Uhum. estamos vivendo, a forma como a gente está agindo, né? Ele fala sobre casamento também, né? Tipo, por exemplo, cara, a questão do gasto extraordinário que é com festas de casamento, né, cara? Então, É, eu li um texto dele sobre isso, brutal, cara, brutal mesmo. que Você chegou a fera. ler esse texto? Não, acho que não. Tu sabe, tem vários programas dos Estados Unidos sobre casamento, né, meu? Tu vê naquele. Uhum. Então, assim, cara, as pessoas gastam a vida, né, com isso ali. E o Um Piper, ele, gasto cara, exorbitante absurdo, né? e ele estava defendendo, né, que deveriam voltar a ter os cristãos ter um estilo de guerra, né? O estilo de vida de guerra, porque no período da Tempo de guerra, guerra, exatamente, muito bom isso aí. as pessoas gastam menos, as pessoas economizam mais. Tu E planeja mais. ele fala que nós não, o que ele defende é um pouquinho diferente do livro do Foster, do Richard Uhum. Foster. O Foster defende uma vida simples, né? É, Um estilo de exato. vida simples. O Piper não. O Piper defende um estilo de vida, estilo de guerra. Em É, período de guerra tu economiza, mas tu não te, tu não deixa de gastar milhões em um tanque de guerra. Então ele diz que às vezes tu vai fazer um investimento tu muito gasta no que é importante. numa coisa, vai fazer um investimento pesado em uma coisa essencial, né? É, Para o avanço do uhum, evangelho, né? Então eu acho exato. fenomenal essa distinção que ele faz. Muito Não bom. estou defendendo estilo de vida simples, ele falou, né? Porque numa É guerra não é muito simples. bom isso aí. Exato. Muito. Porque é muito fácil tu ler o capítulo ali, acho que é. Ele fala isso nesse livro aqui, ó.
Não jogue sua Sua vida vida fora. fora. Isso é uma pregação dele, né? É uma, Se eu não me engano, sim, sim, no sim, One sim. Life, não é? Sim, exatamente. Se eu não me engano. Cara, é muito bom. Ele fala sobre, Ah, essa sobre a... pregação dele é demais, cara. Aham, aham. E ele tá pregando pra jovens, né? Exatamente. É essa que tu falou no início, não é? Exatamente. É Pô, é demais. do One Life. É demais, é demais. Esse evento nos Estados Unidos, ele é muito fera, né, cara? É, Você sabe como é que é. Os caras passam o dia todo, eles passam um dia, né? um dia, 24 horas. Eu falei One Life, é One Day, eu acho que é. One day, one day, one day. É, É. Então, cara, eu acho que essa questão do Piper de chamar as pessoas para a realidade, né? Pô, o Piper é um cara que vai a pé para a igreja, né, meu? pois é, cara. Exato. Isso me Ele vai a pé. impressiona muito nele. Ele É vai a... demais. Tem uma que ele tá pregando, Michael, e ele levanta as mãos assim, ó. E daí a Uhum. câmera pega, tá a chave pendurada no- Na cintura, na cintura. Um bagulhão de chaves, assim, mas muita chave, tiozão. Deve tiozão deve estar as chaves tudo ali da igreja, da casa, da dos casa. cadeados. Nossa, cara, é muito engraçado, cara. Ele levanta, ele levanta as mãos e o paletó abre assim, ó, e tá a Aham. chave pendurada assim, ó. Ô, Muito meu, bom. muito bom, meu, muito bom. Vamos próximo aí, cara. Vamos lá. Cara, Quer falar uma mais outra um? razão. Fala, pode falar, vai. Posso, eu acho que a gente comentou sobre isso. O que que tu acha? Eu acho que é a questão dele não se privar ou não se limitar a uma ideologia. Ele briga com todo mundo, não é? Exato, exato. Até uma coisa aqui, ó, em quarta razão, né? Porque eu vejo John Piper odiando o aborto e o racismo, né? Então, o que que acontece? Hoje em dia, entre essa discussão de direita e esquerda, né? Então, cara, ó, É que se o cara só falasse contra aborto, né? Ah, o cara exato, tá mirando na esquerda, ele é um conservador, exato, exato, né? né? Mas São, não, ele vira pra todo lado, cara. então, por quê? Porque o que ele está falando contra o aborto não vem por causa da política de direita. Ele está falando contra o Exato. aborto por causa do evangelho. Do evangelho. Então, cara, no livro Irmãos, nós não somos profissionais, tem um Uhum. capítulo só sobre aborto, tá? Nossa, cara. E outra Eu coisa, não li esse livro ainda. é, e no outro livro, Jejum, Fome de Deus, Uhum. Fome de Deus, acho que é o nome do livro, É, tem um capítulo só sobre aborto. Ele não nossa. escreveu nenhum livro ainda sobre aborto, né? Mas Mas colocou ali, coloca em colocou. vários livros, ele É coloca demais. fazer jejum contra o aborto. Irmãos, nós não somos profissionais, é um livro direcionado aos pastores, Aos pastores, onde ele né? faz um apelo, né? Não, e tu vê que o cara já teve processo legal por isso, né? Ele foi preso, né, Michael? Aham. Ele teve na frente daquela É, Parenthood. Ele teve, na, Parenthood. ele teve na frente, né? Teve um protesto lá e ele orou lá. E na oração, ele orou o evangelho, né, cara? E ele orou tudo e ele foi preso. Ele foi preso mais de uma vez já. Imagina, E cara. depois de 12 agora. Depois, esse John Piper que Aham. tu conhece aí, Aham. talvez as pessoas não sabem disso, né? Ele já foi preso por protestar contra o aborto diversas vezes, né? Demais, cara. Nossa. Diversas vezes. É. E outra coisa, então, a pauta dele contra também o racismo, né? Então, assim, a direita captou para si a luta contra o aborto, a esquerda captou para si a Exato. luta contra o racismo. Só que isso não é uma luta de direita, de esquerda, isso é uma luta do Do evangelho. evangelho. O Uma luta evangelho luta contra os dois. exatamente. Uhum. Não que a mensagem do evangelho seja essa. As pessoas, eu estou há muito tempo para explicar isso. Tem gente que não entende assim. Pô, mas vocês falam só para pregar o evangelho. Não. A mensagem do evangelho é o que Deus fez. Mas isso são as consequências do evangelho. É. As Uhum. consequências do evangelho me levam a amar o bebê no ventre das suas mães e amar Exato. quem tem uma cor de pele diferente da minha. Entendeu? É. Isso, Exatamente.
Essa não é a mensagem do evangelho, mas é as É consequências consequência. que essa mensagem gera, entendeu? Uhum. E isso é Isso poderoso envolve uma demais. vida toda, né? Envolve todas as áreas da vida. Exatamente. Então, deixando claro para o pessoal, tá? Explicando. Eu vi muita discussão na internet que é assim, ó, o pessoal falando sobre racismo. Aí chega um pastor e diz assim: você só tem que pregar o evangelho. Daí as pessoas dizem para ele assim: peraí, cara, quando é o aborto, vocês falam contra o aborto? Porque contra o racismo é só pregar o evangelho. Então, Uhum. essas pessoas não entenderam isso. Uhum. A mensagem do evangelho é o que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É uma obra de Deus, é o que Deus fez, não é o que eu fiz. Se envolve uma Perfeito. obra minha, não é evangelho. Não é A, evangelho. a boa nova é o que Jesus fez, tá? Uhum. Cristo, então, ali, Cristo morreu, na verdade não só morreu, né? A boa notícia é que ele nasceu, ele viveu, a vida Viveu. dele é uma boa notícia para nós, né? Porque a vida de santidade dele vai contar para nós. Então ele vive, morre, ressuscita e sobe aos céus. Exato. Essa é uma notícia pelos nossos pecados, tá bom? Então, e essa é uma ótima. Daí o que acontece? Essa é uma ótima É notícia. uma ótima notícia. Esse é o evangelho. Então, o que acontece? Isso vai ter implicações. Isso vai ter consequências. E Uhum. essas consequências, por isso que deve se pregar, por isso que eu entendo esses pastores. Ele diz: prega o evangelho. Então, quando tu prega o evangelho, a tua mentalidade sobre as pessoas de uma cor diferente de pele muda. 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 Por quê? Primeiro, de começo, porque Deus veio até ti, aquele que é diferente, aquele que é totalmente outro, né? Isso quer dizer Uhum. santo. Ele é o totalmente outro, ele vem, ele encarna, ele vem na tua natureza e te resgata. Logo, isso faz eu me voltar agora não só para ele, mas em direção ao meu próximo, independente da tonalidade de cor da pele que ele tem, entendeu? Uhum. Uhum. Isso também faz me voltar para as crianças. Por quê? Porque esse Salvador veio ao mundo como um bebê. Ele não veio ao mundo como Adão, né, Michael? É. Então, Não nasceu prontinho. ele veio ao mundo como um bebê. E ao Muito vir ao bom. mundo como um bebê, ele se identifica com os bebês. Tanto que o primeiro a reconhecer o Salvador foi João Batista, no ventre No ventre de de Isabel. Isabel, e reconheceu o Salvador no ventre de Maria. O termo Exatamente. ali é brefos. Tu que fala grego aí, não sei se a pronúncia é assim, mas é um termo grego que quer dizer criança, né? Uhum. Então, é isso. Já falei demais já. E a luta dele Ah, contra o aborto, muito contra o bom. racismo, eu acho muito bom. Ele tem um livro, Ele tem o livro Racismo, né? Racismo, a Cruz do Cristão, que ele vai contar o testemunho dele, né? Ele Ele tem vê uma filha negra, né? É a Thalita, né? Thalita É. Piper. Eu sou amigo dela no Facebook, Michael. Então Ah, é? tu me Olha, respeita, cara. respeita a minha história. Respeita a minha história. Sou amigo dela e do marido dela, o Matt Moore, o Que marido fera, dela. cara. Então, É isso que eu falo, cara. O Piper ele não fica só no teórico, né? Ele vive o que ele fala. Isso é demais. Isso é muito fantástico isso é mesmo. demais. Vamos lá, próximo, Michael. Qual a quinta razão aí porque os homens deveriam ler John Piper? Cara, então, porque a pregação do Piper ela é uma pregação apaixonada. Ele é ele é um calvinista, ele é um batista, mas a pregação dele é apaixonada demais, Uhum, uhum. né? É impossível o cara assistir uma pregação dele e tu não te contagiar com aquilo ali, tu não sair igual um tição. Exatamente, exatamente. Um brother meu, ele é plantador de igreja lá na Inglaterra. E ele Uhum. contou, eles estavam num evento. E tomara que a galera mimimi não fique enchendo o saco aqui. E daí ele contou que tinham vários pastores, né? O Piper e tinham pastores negros e tinha na plateia negros e brancos.
né? Uhum. E entre os pregadores negros e brancos. Aí tem a conferência, e depois da conferência tem ali o que eles chamam de trilha, né? Ou seria. Esqueci o nome, outro nome usado. Que daí tu separa, vai estar um pastor em tal lugar falando sobre tal coisa no mesmo horário, e tu Uhum. escolhe, Entendi. né? Ah, eu quero ouvir Uhum. fulano. E ele notou que todos os negros do lugar ali não foram ouvir o pastor negro, foram ouvir o John Piper. Foram ouvir o Piper. Aí ele olhou, quando ele entrou assim Nossa. no onde o Piper tava lotado de negros. Aí Aham. perguntou assim, cara, para um dos negros, por que nenhum negro foi ouvir o pastor negro? E todos os negros vieram ouvir o John Piper, que é branco. Aí esse irmão disse assim, porque o pastor John Piper prega como um negro. Daí ele se Nossa. ligou, daí ele foi ver esse pastor negro que estava pregando, ele tinha um Aham. jeito mais não de se mexer, era um cara Mais comedido. mais comedido. O John Piper, mão levantada, gritando, cara, eu achei fenomenal isso. E aqueles irmãos negros disseram, porque o John Piper prega como um negro. Com um negro. Então, talvez lá Nossa. naquele contexto, pregar como um negro seja assim, entendeu? Nós diríamos aqui que é Aham. uma pregação mais pentecostal, Pentecostal. mais É. alegre, né? O John Piper chama isso de pregação de exposição exultiva. É. Eu acho que esse é o nome, cara. Eu acho que. Deixa Peraí, eu ver. peraí, É. peraí, eu tô vendo aqui também. Calma aí. Hum, eu não vou achar o livro. Exultação expositiva. Exultação expositiva. Tu tem esse livro aí? Não ao meu Não, eu alcance tenho aqui. aqui, ó. Ó, eu tenho esse aqui, ó, da Ah, Shed, tu tem. Aham. A Supremacia de Deus na Pregação. Uhum. Teologia, Estratégia e Espiritualidade no Ministério de Púlpito, John Piper. O livro do ano, segundo a revista Preaching. Ó, Não é pouca coisa, não é pouca. entendeu? Não é Então, pouca coisa mesmo. não é pouca coisa. Então, o cara prega, né, Michael? É, prega muito, cara. Ah, é demais. Nesse evento mesmo que a gente falou no começo lá, esse One Day, a pregação dele, cara, é demais. Ele tá dizendo pros jovens gastar a vida por Jesus, sabe? Ele dá o exemplo de duas missionárias que gastaram a vida nisso, diferente dos aposentadinhos, sabe? Lembra? Lembra disso? Ele fala que os. Ele fala sobre assim, porque termina, você se aposenta, vai morar ali no sul dos Estados Unidos, ali No perto do México, litoral. vai ficar colhendo. Ele lê a revista Seleções. Né? Ele É. disse, eu ainda leio essa revista, você não sabe o que é isso. Aí ele lê. Em inglês é o que outro nome, mas aqui no Brasil é Seleções. Aqui é seleções. Daí ele lê, ele disse, o casal foi morar ali em Boca Raton, alguma coisa assim. Pra nós aqui E é o aposentado que quer morar na praia. exatamente. E daí ele pega e ele diz assim, e eles passam uns dias colhendo conchas. Aí ele diz assim, Nossa. que tragédia é isso. Aham. Nos últimos momentos de vida, essa pessoa está gastando a sua vida, ela acha que vai chegar diante Colhendo do trono de conchas. Deus e mostrar, aqui estão as As minhas conchas. conchas. Ele fala que os aposentados americanos, eles só querem ir para morar em uma praia e envelhecer laranja. Que ele fala que Oh. os velhos vão ficando laranja, entendeu? O meu cara é muito zoeiro. Ele disse, porque vocês vão ficar só ficando laranja. Mas de quem? Tu lembra do Trump, né, meu? Tu lembra Normal. do Trump. Os velhos não vão ficando laranja. E é verdade, cara, é verdade mesmo. E Entendeu? nesse relato aí, ele contrasta com duas missionárias daí, né? É, Que é o que ele tá pregando aos jovens daí, pros caras. exatamente. Daí elas caíram, foi um acidente de carro, né? Elas morreram, né? É, aham, Uma delas, bem idosa, morreu virgem, né? Uma coisa isso mesmo. assim. Aí É. ele fala assim, daí alguém pergunta, mas Deus não livrou elas. Aí ele fala, ele livrou. Ele livrou de uma vida medíocre. Ele Nossa. livrou de uma vida covarde.
Cara, elas venceram a covardia, venceram elas ven... ele Nossa, muito É brutal, demais, mano. muito brutal, Demais. Isso ali é muito brutal, apaixonante, cara. muito brutal Eu mesmo. duvido o jovem que assistiu aquela pregação ali e ficou do jeito que tava, assim, você não É, saiu empolgado pelo evangelho, por Jesus. exatamente. Vamos lá, então. Sexto. Sexta Cara, razão. então, porque a gente lê essa expressão na Bíblia, né? Mas dificilmente nós estamos assim, que é estar contente em todas as situações. Paulo fala isso, né? E o Piper é um cara que eu percebo isso nele, sabe? Ele sabe estar contente em qualquer situação. Então, tu vê ele falando sobre o hedonismo cristão, tu se alegrar, ter prazer em Deus, mas tu vê também ele meditando, tentando tirar algo sobre a situação do câncer dele, sabe? Ele tem livro Lições de um Leito de Hospital. Ele tem o livro Não Desperdice Seu Câncer. Pô, o cara, ele sabe estar contente em qualquer situação mesmo. Exato. Entendeu? Isso é O... razão para tu ler Piper. Exato. Ele teve câncer de próstata, né? Uhum. E quem é que tá com câncer agora é o Tim Keller. É o Keller. Voltou o câncer dele, É, eu não me lembro no dia que é o câncer dele, mas eu não lembro também. Também não lembro. Eu sei que não é o primeiro, né? Ele já teve e agora tá de novo câncer. o pessoal tá perguntando qual é o nome da pregação. Até vou pedir oração pelo Keller aqui, dizer uma coisa para vocês, porque a gente fala, e daí talvez você nunca orou por pessoas famosas. Quem tá vendo a live aqui, você pensa, não vou orar, como é que eu vou orar pelo Tim Keller, né? Vamos até orar agora. Vamos orar por ele Vamos agora, orar, né? vamos orar. Pai, nós queremos nesse momento orar pela vida do pastor Tim Keller, que muito nos abençoa a nossa vida, abençoa a nós, né? Pedimos a tua graça sobre a vida dele, que o Senhor Deus o cure, o Senhor Deus estenda a sua mão, possa curar ele radicalmente de todo e qualquer resquício de células cancerígenas, o Senhor possa limpar o seu organismo, dar saúde plena, alegria, vida a ele, onde ele estiver nesse momento, que tua graça o alcance. No nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Então, o pessoal está perguntando qual é essa pregação que tu está falando aí, Michael. O nome dela é É, Não, não desperdice sua vida. não Desperdice Sua Vida. Tem até o disco do LeCry, que, cara, eu não vou. Exato. É sobre isso. O disco dele é Don't Waste Your Life, don't waste Alguma coisa assim. não jogue fora sua vida, não desperdice sua vida. Deixa eu ver aqui, deve ter o título em Isso. inglês no livro, que eu acho que esse é o título. Deixa eu ver aqui. Aqui é isso mesmo, ó. Esse livro aqui é de 2003, o Piper escreveu isso. Don't Waste Your Life, né? 2003, 2003. Quem tava fazendo? Tava casando, Michael? tava casando. Eu tava começando a Tava namorar, casando. Thalita, em 2003. Janeiro de 2003. E o cara já tava na pilha aqui. É. O cara tem que comer muito feijão, né? Quer dizer, O cara tem que comer muito feijão, rapaz. Tem que bater continência aqui. Meu, vamos lá, senão não vai dar Sei. tempo aqui. Vamos lá. Então, vamos dar um corridão aqui nos próximos Então, pontos. Então, ele sabe estar contente. Sétimo, vai. cara, Sétimo. eu acho que uma razão bem importante é o fato dele não se limitar a si mesmo. Ele sabe, ele deixou um legado, ele se preocupou em preparar outros. Então, a última série de sermões dele na Bethlehem foram 10 sermões do legado que ele gostaria que a igreja ficasse dele. Sabe? Cara, isso é demais. Sabe? Pô, qual é o pastor que eu vou pegar algo que eu quero que fique. É demais, entendeu? Isso é fantástico. E daí surgiu E aí surge o livro Surpreendido por Deus, né? Tá com ele aí? Tô com ele aqui. Pera aí. O meu ele tá levemente riscado na capa. Vocês conseguem ver aí, gente? Aí, ó. São Piper. Esse livro aqui. São 10 capítulos. Cada capítulo foi um sermão dele
que foi a última série de sermões dele na Bethlehem. E, cara, o capítulo 1 desse livro aqui, eu chorei algumas vezes lendo ele. Ele fala sobre Deus. E ele falando sobre Piper falando de Deus, tu imagina? Nossa, Esse nossa. capítulo é fenomenal, fantástico. Não, e é legal Eu, que o cara que entrou no lugar dele, do pastoreio lá, o cara. uhum, Eu me lembro quando estava tendo a transição, para quem não entende, não sabe, deixa eu explicar aqui, que o Piper não é mais o pastor da igreja. Ele não é o sênior, o pastor principal. é, Ele agora é um dos presbíteros. E ele fez a transição, tudo, e colocou um jovem de 37 anos pastoreando a igreja. E ele contou uma vez que ele preparou esse guri desde a adolescência dele. Ele já nossa, notava imagina, no menino, discipulado. ele olhou o menino e ele já via nele um adolescente diferente. E daí Olha que ele disse a legal. seguinte coisa: eu preciso de alguém para me pastorear quando eu for idoso. No- O que, o Acabou, que acabou. é Tchau, isso? Meu Michael. Deus. Tchau. Falou? Entendeu? E daí ele começou a preparar o garoto. E com 37 anos, o cara assumiu a igreja, entendeu? E tem uma foto. Daí tava um zum 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 nos Estados Unidos, que o Piper e ele estavam em discussão, não estavam se dando bem na Aham. transição. Aí, porque assim, tentando explicar um pouco mais ainda, o Piper tem uma visão sobre casamento bem radical, bem radical. Por Bem. exemplo, Uhum. para o Piper não existe divórcio em situação alguma, Nenhuma, né? nenhuma. Então ele vai falar em alguns livros, no livro dele o que Jesus espera dos seus seguidores, que são 50 mandamentos de Jesus. É um livro que eu Uhum. tenho ele aqui. Então é um calhamaço assim grandão. O que que acontece, gente? O Piper vai falar ali, né? Ele vai ter uns 3 ou 4 capítulos do casamento, ele vai dizer que, mais ou menos assim, tá? Que o termo ali noivo na Bíblia já era tipo, praticamente casado, né? Uhum. Então não Isso, só não tinha. tinha relação sexual. Ele vai falar sobre pornéia, tudo. O que que ocorre, cara? Essa não é a visão da igreja que ele pastoreia. Exato. E os presbíteros se reuniram com ele lá quando foram acertar e não concordaram. E ele se submeteu, cara. Então, tipo, ele não dava a visão dele no púlpito. Uhum. Ou ele citava da igreja dele, e, cara, ele continuou tendo comunhão com os caras por mais de 30 anos, mano. Imagina, cara. Que Tem fera noção isso. disso, cara? Tem noção Isso, disso. é o cara maduro, né? O cara que Exatamente. sabe viver com isso e lida com isso. Daí no Twitter dele, ele botou a foto dele com abraçado no momento da transição Aham, entre. Porque ele passou o pastorado pro garoto. 37 anos tem uma idade, mas eu digo para pastor é garoto ainda, né? claro. E daí ele abraçou, aparece uma foto e ele botou assim na legenda: essa aqui é uma resposta para o que estão falando, não sei o quê. Tipo assim, a gente tá abraçado, a gente tá junto. Tamo junto. Tamo em paz. É exatamente. É, vai. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos o pessoal vai lembrar da nossa época como a época do Piper, cara. Exatamente. Tenho Exatamente. certeza disso. Piper, Piper, Keller. Keller vão. Querendo ou não, tem uns que odeiam, outros que amam. O N.T. Wright, a mesma coisa. Vai ser a época É, desse homem também. Eu acho ele um homem exato. sensacional, um homem piedoso. Bom, vamos lá. Então, tá legado, né? Oitavo. Isso. Oitava razão. Oitavo, Porque os cara, homens deveriam ler é John aquilo que Piper. nós mencionamos antes, né? É, O a fato do gente, cara saber viver com mentalidade de guerra. a gente já falou antes, né? Mas é. A gente falou antes, mas isso é muito importante se o cara pegar esse livro dele, tu ler isso e se aprofundar um pouco mais nisso, ninguém vai sair perdendo. Com certeza. Fica a dica. Ok. Ok. Então, mentalidade de guerra, né? É. Nono. O nono, cara, por causa da defesa que ele faz, ele entendeu os papéis de homem e mulher, entendeu? Masculinidade, feminilidade. Ele é um cara que nós temos essa linha, né? Complementarista. Então, eu acho que vale muito a pena ler o que ele tem a dizer sobre isso. Ok. Não, uma coisa, né?
Olha os caras botando aqui, ó, Anything Wrong. Anything Wrong. Os caras são fã, né, meu? Wrong não é erro, não é errado. Ah, tá. Tu vê, ó, meu, o que é o cara achar que entende inglês? Falou. Um abraço. E eu confundi com strong. Ah, tá. Tu acredita? Forte. Não. Anything Wrong. Os caras são podres, meu. Os caras são os demônios. Os caras são os desgraçados, cara. Coitado do cara. Ah, tá louco, meu. Eu quero morrer amigo desses caras aí, meu. Ah, louco. Coitado do. Nunca falem de mim, por favor. Não. Por favor, né, meu? Vamos lá. Então, quem não sabe, o Piper é amigo do Sam Gruden, né? E eles já escreveram E escreveram juntos já 5 sobre isso, livros, né? muitos livros. É. Inclusive, tem aqui, tem aí, Maico? Tenho, Dos não na minha papéis. mão aqui, mas tem. Tem. Tá. Uhum. Então, tu diz o da tempo de colheita? Da tempo de colheita. Aham, tem. Tá? Fundamentos bíblicos para a masculinidade e a feminilidade. Esse livro todos deveriam ler. Todo mundo deveria ler. Todos os homens. Tá? Então, assim, essa questão de... Ele é muito corajoso nos dias de hoje tu falar sobre isso. Né? Os caras estão todo mundo saindo, ninguém quer falar, ninguém quer se meter. Aquilo que a gente falou antes, de o cara não estar sempre envolvido em treta, ele não procura isso, mas também ele não evita. Ele não evita. Se vier... Ele não evita. Se vier, vem. Olha, eu dou um dinheiro para não entrar, mas também eu pago para não sair. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? E eu acho que isso aí, esse assunto é uma coisa que vale a pena o cara brigar, entendeu? Exatamente. É algo que hoje precisa ser falado. O Driscoll diz que vai ser o cara que nós vamos falar amanhã, já estou anunciando aqui. Amanhã nós vamos falar por que os homens deveriam ler Mark Driscoll. Né? O Driscoll diz que existem coisas essenciais e coisas não essenciais. Uhum. E das coisas não essenciais, a mais essencial é essa. É a questão de homem e mulher na igreja, né? A situação ali na igreja, o papel do homem e da mulher na igreja. Interessante. Exato. E em 10º e último, nós separamos aqui. Vai, pode falar. Deixa pra te finalizar. Porque tudo que ele escreve, ele vive. A gente vê isso. A gente não vê dele, porque a gente não conhece, mas a gente tem um testemunho de muita gente. É uma penca de testemunho. Exato. Pessoas que conheceram ele, pessoas que conviveram com ele, né? Então, tudo o que o Piper, ele escreve, ele vive, né? O Piper escritor é o mesmo que o Piper pastor, que o Piper marido, né? A gente tem o testemunho da filha, eu sou amigo da filha dele no Facebook, a Thalita Piper, e ela fala, cara, ela fala ali como que foi, óbvio, né? Todo mundo é pecador, né? Então, se tu quiser falar mal de alguém, tu vai falar mal de alguém. E não é o caso, ela fala só bem do Piper. E ela fala como ela foi agraciada por Deus em crescer em um lar cristão, santo, né? Imagina ser filho do Piper. Imagina, meu. Imagina. Né? Então, cara, eu não sei, eu amo demais o John Piper. Demais mesmo. Eu também. E é isso, cara. Bom, seguinte, então... Nós estamos, hoje é dia 29, nós estamos em julho. Esse mês tem 31 dias. Esse e o próximo, tá? Então tem hoje, amanhã e depois de amanhã. A escritura, entra aí, curte a página. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Eu não tô ganhando nada disso aqui. Não tô... O que eu tô fazendo isso aqui é porque eu acredito. Primeiro, o Maicon, que tá aqui fazendo essa live comigo, é um homem de Deus. Tá há quantos anos já na Vintage ali, Maicon? Vai fazer 7 anos. Tu foi ordenado ao pastorado quando agora? Faz quanto tempo? Ano passado. Faz um ano, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Então, o Maicon, ele é um cara que já tinha servido como obreiro em outras igrejas, veio para Vintage, é teólogo, e foi extremamente humilde em sentar, em ficar esperando o tempo de Deus. Foi chamado para o pastorado, foi ordenado ao pastorado, serve como pastor, entendeu? Então é um homem de Deus. O trabalho que ele faz com aconselhamento é brutal, é muito bom. E
ele tem o sustento dele é vendendo livros. A livraria dele, a escritura, está começando, já está um bom tempo aí, ele tem bons títulos e o autor do mês é o John Piper. Então, Isso. a gente tem... Quais são os livros que tu indicaria, Michael, para as pessoas entrarem em contato contigo? Tem algum, não sei se tu tem algum pacote, alguma coisa, o que tu tem aí para... Cara, de bate pronto, assim, do Piper, como ele é o autor do mês, nós fizemos todo mês. O autor do mês, ele tem todos os livros dele a 20%, né? Entendi. Como isso a gente liberou ontem 20%, então hoje, amanhã e até dia 31, nós vamos fazer os livros do Piper a 25%. A gente vai dar 5 mais a ainda. mais. Tá, Isso. fechou. Aí para quem quiser. Então, mas cara, fica. Esse Surpreendido por Deus é um livro que eu indico. Graça Futura. Mas o que tu tem para enviar aí, Michael? O que tu tem para enviar aí? O Surpreendido por Deus. Esse livro. Esse livro Mostra é demais, é demais. Essa aqui, ó. Tá. Deus é o Evangelho. Deus é o Evangelho dele, é muito bom. Eu não tenho esse livro aí. Não tem? Não. É demais. Ele ficou um bom tempo em falta na editora. Ele é da Fiel. Ele ficou um bom tempo sem... Agora eles relançaram, fizeram de novo. E tamo aí. Tá. Esse livro é fantástico também. Isso aí. Manda para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Isso. Acima de R$50. Frete grátis. Frete 0,800, né? É. Então vale a pena, pessoal. Vale a pena. Vamos entrar aí, vamos servir também, né? Compra os livros do Piper. Já financia o ministério do pastor Maicon aí. Já é uma bênção. Já, pô, divulga, curte a página. Pô, eu não vou comprar agora, mas já vou deixar engatilhada a página aqui. Vai entrar em contato. Enfim, cara. Tem o site também, quiser, entra lá, dá uma olhada. Qual é o site? É livrariaescritura.com.br. Fechou. E quando for na Vintage, compra os livros lá do pastor Maicon. Agora em breve vai estar terminando aí essa quarentena e já poder visitar a igreja, vai poder comprar os livros do pastor Maicon lá. Ele parcela, bota no cartão, faz o teu rancho lá. Enfim. Ó, de novo aqui estão perguntando o que nós temos a dizer sobre a exposição da Tulipe do Spurgeon. Eu não li, mas você compra na escritura. Tá? Também. Tem esse livro aí, né, Maicon? Tem. E tu envia para qualquer lugar do Brasil, né? Isso. Fechou. Qualquer lugar. Tá bom? Então, dando os últimos lembretes para todos que estão vendo esse vídeo aqui no Instagram ou no YouTube, canal do Telegram, nosso canal lá, Pastor Jack /Clube da Luta, para os homens que estão lutando, querem vencer, querem triunfar contra o pecado, junte-se a nós. Segundo lembrete, estratégia de guerra, lives diárias para homens de verdade, lives de terça a sábado às 9 da manhã. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube e chegou até aqui, considere, ou aqui no Instagram mesmo, considere nos enviar uma oferta por intermédio de uma das contas que vai estar aqui embaixo no YouTube ou no link da bio aqui no Instagram. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Amanhã a nossa live, Michael, é sobre por que os homens deveriam ler Mark Driscoll. Tá bom? Então é isso. Fechou? Um abraço. Gente, um abraço. Jack, falou. Falou.